Olá, professor Romildo Neto, e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Vamos falar hoje das unidades de medida, especificamente de massa e capacidade. Unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Hoje nós vamos nos atentar a capacidade e massa. Tá? Eu já tenho vídeo gravado sobre comprimento, sobre tempo e futuramente gravarei sobre volume. O Sistema Internacional de Unidades, SI, define a unidade padrão de cada grandeza. Então, cada grandeza dessas tem uma unidade padrão. Comprimento é o metro, capacidade é o quilo, a capacidade é o litro, massa é o quilo, o tempo é a hora, né? E o volume, aliás, o tempo aqui é segundo, e volume, no caso, metros cúbicos. Ok, pessoal? Baseado no sistema métrico decimal, o SI surgiu da necessidade de uniformizar as medidas que são utilizadas na maior parte dos países. Isso aí é só para dar um padrão, uniformizar tudo, para não ficar cada um medindo de um jeito, e aí se você vai de um país para outro, dificulta. Então, um metro vai ser o mesmo aqui no Brasil, como lá na França, por exemplo. Claro que alguns países que falam o idioma inglês ainda adotam outros, como polegada, libra, onças e outras medidas. Mas a maior parte dos países adota aí o Sistema Internacional de Unidades, cujo símbolo é SI. Vamos começar com a unidade de massa. A unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma, cujo símbolo é kg. Tá, pessoal? Conversão. Agora nós vamos aprender a converter uma unidade em outra, né? As unidades do sistema métrico decimal de massa são, então as unidades aí da massa é o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, decigrama, centigrama e miligrama. Como o sistema padrão de medidas de massa é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10. Então aqui tem uma tabelinha e recomendo que memorize essa tabelinha, tá? Principalmente para concurso. Agora, essa tabelinha não é difícil memorizar. Por quê? Aqui, o primeiro aqui sempre vai ser o K. O segundo sempre o H. Então, o primeiro aqui sempre vai ser o K, o segundo o H, o outro aqui o DA. Depois pula o do meio aqui. O do meio vai ser sempre a letra principal aqui. No caso da massa é o G. Esse outro D sempre vai estar aqui, o C e o M. E o que muda então? Aqui, como eu estou falando de massa, vai ser G em todos. Então, vai ser G em todos eles. Quando é comprimento, vai ser M em todos eles. Quando for litro, quando for capacidade, vai ter o L em todos eles. Então, é fácil memorizar. Você acaba toda hora usando a mesma. Então, você usa a tabela base para massa, capacidade e comprimento. O que vai mudar é a unidade de medida. No caso de massa, é o G. No caso do comprimento, é um M de metro. E no caso da capacidade, é o L de litro. Ok, pessoal? E aí aqui, ó, se a gente está indo para a direita, a gente multiplica por 10. Se a gente está indo para a esquerda, a gente divide por 10. Mas aqui, pessoal, eu particularmente nem memorizo assim, de multiplicar por 10 ou dividir por 10. O quê? Eu já memorizo andar com a vírgula. Porque se eu estou multiplicando ali, eu vou andar para a direita. Com a vírgula. E aí, quantas unidades eu for pulando, é o tanto que eu vou pular com a vírgula. Então, fica mais fácil, ao meu entender, guardar assim. Você vai andar para a direita ou vai andar para a esquerda, aí quantas unidades você está andando, e aí você anda com essa vírgula, ok? Nós vamos dizer lá nos exemplos. Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui. Transforme 350 gramas, então 350 está debaixo do G, que é grama, em miligrama. Eu quero chegar aqui em miligrama. Repare, pessoal, então não precisa ficar guardando que você vai passa por uma unidade, multiplica por 10, passa por outra, multiplica por 10 de novo, passa por outra, multiplica por 10. No final você estaria multiplicando por 1000, porque 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Mas vamos andar com a vírgula, fica mais fácil.
Lembrando que quando o número não tem vírgula, a vírgula está aqui no final dele, tá? Bom, eu tenho que andar, eu vou andar para a direita, certo? Que eu estou saindo de grama para chegar a miligrama, então vou andar para a direita. Então, e eu vou pular quantas unidades? Uma, ó, do grama do G para o DG, uma. Para o CG, duas. Para o MG, que é miligrama, 3. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, aqui o que eu vou fazer? A vírgula está no final. Como não tem mais... Bom, vamos primeiro andar aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Como não tem nada aqui, eu vou completar com 0, tá? Vírgula, 0. Só que aqui, pessoal, eu não preciso pôr essa vírgula e esse 0 no final. Então, simplesmente fica em 350 mil miligramas, ou seja, mg. Então, pessoal, é só andar com a casa. Não precisa se preocupar em ficar multiplicando. Para a direção que você for, conta quantas unidades e você vai andando aí com a vírgula. Nesse caso, como eu andei 3 unidades, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a direita. Aqui agora nós vamos transformar 3.000 gramas, tá aqui debaixo do grama, só que agora nós vamos nós vamos transformar em quilograma, então vai vir para a esquerda agora. Quantas unidades? Do G para o DAG, uma unidade, depois para o HG, 2 unidades, para o KG, 3 unidades. Então a vírgula está no final, então eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. Então, vai ficar 3,0. Que eu posso eliminar essa vírgula, esse 0 igual a 3. Então, 3 kg. Então, 3.000 gramas é igual a 3 kg. Aí você poderia dizer, mas aqui, professor, é fácil, é só eu dividir por 1.000. Sim, aqui, transformar grama em quilo é só dividir por 1.000. Beleza? Que é o que está aqui também. Ó. Divide por 10, depois divide por 10 de novo, depois divide por 10 de novo. É a mesma coisa que dividir por 1.000. Beleza. Mas nem sempre é tão fácil assim. Por isso que é interessante ter um pouco da noção da tabela e dessa questão de andar com a casa com a vírgula. Porque nem sempre vai ser fácil. Se for, ok. No caso aí, você divide por 1.000. No caso aqui fica mais fácil ainda, porque você pega aqui, ó, 3.000 dividido por 1.000. Cortam o 0 em cima, o 0 embaixo. O 0 em cima, o 0 embaixo. O 0 em cima, o 0 embaixo. 3 dividido por 1, 3. Também. Então, tem essas maneiras diferentes aí de fazer. E aí vem aquela pergunta, qual que eu devo usar, professor? E é o que eu digo. É o que você lembrar na hora e é aquilo que você tem mais domínio. Ou então, se você lembrar de 2 maneiras, você testa e faz de 2 maneiras diferentes para ver se a sua resposta está certa. Mas como um concurso, geralmente você está contra o tempo, então use aquela que você lembrar ou aquela que você está habituado a fazer. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar de outras unidades de massa. Uma delas aqui muito importante, a tonelada. A tonelada é o múltiplo do grama, sendo que uma tonelada equivale a 1 milhão de gramas ou 1.000 quilos. Ou seja, então, uma tonelada é igual a 1.000 quilos, tá, pessoal? Isso aqui costumo usar principalmente quando eu estou medindo o quanto um guindaste pode suportar ou o quanto que cabe de carga um caminhão. Usa geralmente tonelada, ok? Arroba é uma unidade de medida usada no Brasil para determinar a massa dos rebanhos bovino, suíno e de outros produtos. Arroba equivale a 15 kg. Então, uma arroba é 15 kg. Normalmente, porcos e gado é medido em arroba. O quilate é uma unidade de massa que se refere a pedras preciosas. Neste caso, 1 quilate vale 0,2 grama. Então, o quilate é a mesma coisa que 0,2 gramas, que é outra medida que aparece aí também, para pedras preciosas. Agora nós vamos estudar medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente, ou seja, o quanto que cabe de líquido em uma vasilha, em um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro, que a gente representa pela letra L. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Então, o que é um cubo? É uma figura tridimensional que possui todas as arestas iguais. Então, desenhando uma aqui, para exemplo, tá? Opa, deixa eu desenhar isso aqui diferente, porque daqui desse jeito aqui não vai dar certo. São 2 quadrados sobrepostos. Pronto. Então, vai ficar aqui, aqui, aqui. Pronto. Então, tem um cubo. Esse cubo aqui, todas as arestas dele medem 1 decímetro, tá?
Então, aqui na frente um decímetro, aqui também um decímetro e a altura também dele um decímetro. Então, lá mais para frente, quando a gente for calcular volume, a gente vai ver que é só multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 no caso. Então, isso aqui, 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de altura, é uma figura, é um cubo, cuja a capacidade é 1 litro. Cabe exatamente 1 litro aí, tá, pessoal? Então, uma relação importante que vocês têm que ter em mente é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá, pessoal? Lá na frente a gente vai precisar dessas informações, ok? Aqui uma ilustração, a figura ilustrando melhor, lembrando, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Mudanças de unidade. O litro é a unidade fundamental de capacidade. Entretanto, também é usado o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, que são seus múltiplos, e o decilitro, centilitro e o mililitro, que são seus submúltiplos, tá, pessoal? Lembrando que aqui o principal que é usado é o litro e o mililitro, vamos dizer assim. Lá em massa, grama, quilo e miligrama, que são os mais usados. Como o sistema padrão de capacidade é decimal, as transformações entre o múltiplo e o submúltiplo são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10. A mesma coisa lá do comprimento e da massa. O comprimento que foi em outro vídeo e massa que foi no vídeo de hoje. Para transformar uma unidade de capacidade para outra, podemos utilizar essa tabela abaixo. Então, se eu estou indo para a direita, eu multiplico por 10. Se eu estou indo para a esquerda, eu divido por 10. Cada unidade que eu pulo, eu multiplico por 10 se eu vou para a direita, eu divido por 10 se eu for para a esquerda. Aqui os exemplos. Faça as seguintes transformações. Então, agora ele quer transformar 30 ml, então aqui, ó, 30 ml, em litro, em L. Então, a mesma coisa do comprimento, a mesma coisa da massa que a gente já viu hoje. Não precisa guardar essa história de ficar multiplicando ou dividindo. Pensa o seguinte, eu estou saindo de mililitro e quero chegar a litro. Nesse caso, eu estou andando para a esquerda. Quantas unidades? 1, 2, 3. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. A vírgula aqui não, está no final. Então, vai andar 1, 2, 3. Para completar, eu ponho 0, põe aqui também na frente 0, vírgula. Aqui, pessoal, não posso tirar esse 0 nem essa vírgula aqui no início, tá? Simplificando um pouco, vai ficar 0,03. Esse 0 depois do 3 não há necessidade. Então, 0,03 litros. Ok, pessoal? Daria para fazer do mesmo jeito se você fosse dividindo por 10, ia chegar no mesmo valor, só que eu acho que essa história, quando você consegue entender essa questão de andar com a vírgula, é muito mais fácil. Você não precisa lembrar se multiplica ou se divide. Simplesmente o seguinte, se você está indo para a esquerda, vai andar com a vírgula para a esquerda. Se você está indo para a direita, você vai andar com a vírgula para a direita. A única coisa que você tem que lembrar é quantas casinhas, quantas unidades você está pulando, ok? E aí você precisa ter essa tabela em mente. Lembrando que essa tabela é fácil. O K, o H, o DA, o D, o C e o L sempre vão aparecer. O que muda é a unidade. Se eu estou falando de capacidade, vai ter um L em todos eles. Se eu estou falando em comprimento, vai ter um M em todos eles. Se eu estou falando em massa, vai ter um G em todos eles. Ok, pessoal? Bom, aqui vamos para outro exemplo aqui. Eu quero transformar 5DAL, então, 5DAL em DL. Então, o DAL está aqui e eu vou andar, então, para a direita. Para encontrar o DL, eu vou andar para a direita. Quanto? 2 casinhas. Então, vou andar com a vírgula. 1, 2. Então, completo aqui, vírgula. Mas eu não preciso aqui dessa vírgula e desse zero, vai ficar igual a 500 DL. Tá, pessoal? Então, sempre você vai olhar para que lado você vai andar na própria tabela. Por isso que você precisa ter essa tabela em mente. E aqui 400CL, então 400CL está aqui e quero chegar a L. Então, CL para DL, 1 unidade, para L, 2 unidades. Então, e estou andando para a esquerda, então a vírgula está no final, 2 casinhas para a esquerda. Então, vai ficar 4,00, que é a mesma coisa que 4, porque essa vírgula, esses dois zeros eu posso tirar. Então, 4 litros. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.